Qual a diferença entre motivação e atitude? A motivação é a razão por que você faz alguma coisa. Você se matricula na escola, você vem para a MCM, você dá o dízimo, você é o motor que leva você a fazer alguma coisa. Esse é o motivo, né? É o motor. A palavra motivo é a mesma para motor, né? O carro sem motor não anda, né? E a área mais profunda do tratamento de Deus conosco é a área das motivações. É a última barreira que Deus precisa vencer em nós para que tenhamos motivações certas para fazer as coisas, né? Se você não tiver a motivação certa, alguns problemas poderão ocorrer, vão com certeza acontecer. Primeiro, quem não tem a motivação certa vai buscar glória para si. E Jesus falou que Ele não divide a glória dele com ninguém, né? Então, tudo que você fizer que sobrar um pouquinho da glória para você mesmo, não valeu. Porque você buscou um pouco para você buscou, né? Uma outra questão em relação às motivações é quem tem uma motivação errada, ele tem a tendência de se tornar o único. A tendência de se tornar o centro, o único, o verdadeiro, aquele que tem a revelação de Deus, tipo assim, entendeu? E a tendência de quem tem motivação errada é, como eu vou dizer, enfim, nós temos que vigiar a nossa motivação. Eu não quero falar muito sobre isso aqui não, só estou citando que eu quero fazer uma comparação, entendeu? É preciso vigiar as suas motivações, constantemente. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Davi tinha preocupação com essa questão da motivação, né? Que a motivação dele fosse sempre correta, sempre certa, né? Enfim. E a atitude? O que é a atitude? Talvez você pode ter a motivação certa. Você quer o certo, mas você não consegue tomar uma atitude que conduza você nessa direção que é a direção certa. Você tem a motivação certa, mas não tem a atitude. A atitude é... Porque muitas pessoas, também não vou dar aula aqui sobre atitude agora, apesar que precisa dar, qualquer hora eu vou dar uma aula só sobre isso, mas isso é mais na área de caráter. Às vezes a pessoa tem a motivação certa, o coração dela está correto, ela quer, do jeito certo, mas ela não consegue tomar atitudes que levem ela a alcançar, vamos dizer assim, o que Deus quer que ela alcance, o que ela deseja alcançar, por causa da atitude, entendeu? E eu demorei muito a entender isso. Ontem eu estava ministrando para pastores, ontem cedo, lá em Brasília, na Sociedade Bíblica, e tinha uns 100 pastores, mais ou menos. Uma reunião muito, muito boa, muito forte, assim, Deus... E
No final da reunião, eu ministrei sobre o relacionamento com Deus, aquilo que a gente tem ministrado mesmo, e houve muito quebrantamento e tal, e eu levei os pastores a tomarem uma atitude em relação ao que eles tinham ouvido. E eu falei assim, tinha vários pastores ajoelhados na frente, assim, no altar, tudo assim, e eu falei agora o seguinte, vamos ficar todos em pé. E se você está disposto a ver acontecer no seu ministério, pagar qualquer preço, você tem que tomar uma atitude. Qual atitude que você tem que tomar? Eu falei para eles, você sai do seu lugar agora e sobe aqui no altar comigo. Sobe aqui comigo. Então, eu pensava que uma meia dúzia de pastores ia lá, mas olha, foi mais de 90 pastores. Não coube, ficou. Então, a atitude é a decisão que você toma, porque você entendeu que esse é o caminho. Quando você toma a decisão, você tem a atitude certa. Quando você tem a atitude certa, o que acontece? Porque não basta assim, sabe, é preciso tomar as decisões que vão conduzir, cada um de nós, né? Vai me conduzir a uma certa prática, a uma prática correta, em relação ao que eu ouvi, ou que eu desejo alcançar, entendeu? Atitude. Então, quando nós temos falado de fevereiro para cá, nós temos falado só sobre isso, né? Aquele processo, eu creio que Deus de fato nos deu uma direção. Deus nos mostrou o caminho. Deus, de fato, nos mostrou o caminho. Então, não basta nós, assim, como alcançar? Agora nós sabemos. Nós sabemos assim, estamos aprendendo. Como alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós, seja como MCM, seja individualmente, seja, enfim. Como alcançar? Eu creio que Deus tem mostrado como nós poderemos alcançar, né? Com a atitude certa. Então, não basta você ouvir tudo que estamos falando sobre oração, se você não tiver a atitude certa. Você vai ficar ouvindo aqui o resto do ano, no final do ano você estará do mesmo tamanho, porque você não tomou a atitude certa, entendeu? Eu queria falar uma coisa sobre entropia, mas eu acho que não cabe muito bem nesse momento, depois eu falo. Mas está ligado um pouco com esse assunto, mas eu não vou falar agora não. Então vamos continuar agora. Por que eu falei isso, irmãos? A questão da motivação e da atitude. Porque se você vai orar 3, 4, 5 horas por dia, 6 horas por dia, o que for, que Deus, enfim, você pode perder tempo. Você pode estar orando 5, 6 horas por dia, 4 horas por dia, perdendo tempo. Se você não tiver a motivação certa. Por outro lado, você não vai orar mais do que você está orando hoje, se você não tiver a atitude certa. Então, você tem que ter a motivação certa e a atitude certa em relação àquilo que nós estamos ministrando sobre oração, entendeu? E quando você toma a atitude de praticar, a decisão de praticar o que você está ouvindo, o que ocorre?
você será revestido de uma graça especial de Deus para alcançar. Porque Deus conhece nosso coração. Ele sabe se a sua atitude é correta ou não. Então você vai receber, se a sua atitude for correta, a sua motivação for correta. Qual a motivação para nós orarmos mais? É um avivamento em Trindade. É que aconteça em Trindade o que aconteceu em Atos 19. Essa é a motivação correta. É orar para que haja um avivamento na nossa cidade, que Deus possa mover de tal sorte. Você deve orar. O principal foco de nossas orações deve ser a salvação da nossa cidade, do nosso povo aqui em Trindade. Um avivamento que leve esse povo a um arrependimento, que essa festa termine, né? E que Deus possa fazer uma obra aqui extraordinária, conforme Éfeso. Se Ele fez em Éfeso, Ele pode fazer aqui também, entendeu? Vai depender de nós realmente estarmos com os joelhos dobrados. Só isso, só isso. Depois, você precisa orar pelo seu pastor. É muito importante que você ore pelo seu pastor, que você cubra o seu pastor com orações. Depois, se você é casada, você precisa orar por seu esposo e filhos. Se você é o marido, você deve orar por sua esposa e filhos. Todo dia. Eu creio que a Lili é o alvo principal das minhas orações, porque é minha esposa, entendeu? Eu oro por ela todo dia. Oro pelos meus filhos, cada dia citando nome por nome, né? Então é preciso que você tenha algumas prioridades na oração, mas a principal é a salvação da nossa cidade. É um avivamento na nossa cidade, conforme aconteceu em Atos 19. Outra coisa. Tem tanta coisa, irmãos, que as pessoas fazem e que às vezes nós mesmos fazemos, que não faz sentido. Não faz sentido. Para que aquilo? Tem coisa melhor que eu podia estar fazendo. E se nós não tomarmos cuidado, um assunto que eu resolveria em 15 minutos, eu vou demorar 2 horas. Não precisa. Por que você vai ficar 2 horas naquele tema se você poderia gastar só 15 minutos? Você pode estar fazendo coisa melhor, mais produtiva. E qual é a coisa melhor que eu posso fazer senão buscar a Deus? Então isso tem que se tornar, irmãos, um vício. Quase que uma obsessão, uma paixão, porque isso faz sentido e funciona. Se tem uma coisa que funciona, é oração. Quantas coisas não funcionam, mas a oração funciona. Entendeu? Eu tenho notado que algumas coisas estão acontecendo de fevereiro para cá, aqui na MCM. E algumas coisas muito positivas, muito importantes estão acontecendo, né? E eu sinto que o suprimento financeiro, alguma coisa rompeu lá em cima, entendeu? Alguma coisa rompeu, né? Por exemplo, ontem na reunião com pastores lá em Brasília, uma oferta deu 100 e poucos mil reais.
Isso nunca havia acontecido, entendeu? Então, alguma coisa rompeu, está rompendo. E eu não tenho nenhuma dúvida que é porque nós estamos orando mais. E é só o começo. Deus tem uma fonte para nós infinita. Ela é infinita, só isso. Só isso. Ela é infinita. Entendeu? Agora, irmãos, é preciso que você tenha uma situação, fale primeiro com Deus. Seja o que for, fale com Deus primeiro. Seja uma enfermidade, uma simples dor de cabeça, seja uma situação financeira, familiar, uma situação, qualquer coisa, uma situação aqui na MCM, o que for, fale com Deus primeiro. Busque a fonte que não esgota. Jeremias fala que às vezes a gente fica furando cisterna rota. Cisterna que não tem água. Né? E de fato, às vezes a gente fica cavando cisterna que não tem água. Não funciona. Agora, oração funciona. Se oração funciona, é um mistério, é ou não é? A gente está falando, Senhor, em nome de Jesus. Eu não estou vendo Deus, eu não sei, mas funciona. Tem isso, funciona. A gente sabe que funciona. Né? Então, vamos orar mais. E você tem que tomar uma atitude de orar mais. Nós estamos, assim, dando liberdade para os irmãos que estão pedindo mais espaço, mais tempo para orar. Vamos estar estudando isso, fazendo correções e tal, aqui e ali, buscando os caminhos. Mas nós temos que orar mais. Todos nós. Nós temos que orar mais. Hoje eu não vinha dar aula, porque eu queria subir. Já estava até de botina, o Teco do meu lado, mas não teve jeito, eu tive que vir dar aula. Entendeu? Mas eu vou tirar esse atraso mais tarde, eu tenho que tirar. Deu tirar essa, né? Então, irmãos, eu falei isso, acho que na última aula, só vou repetir pela importância. O coração tem que estar envolvido. Né? O coração precisa estar envolvido. Você ora com a mente, mas a oração tem que vir para cá. Né? As emoções, o coração, aquela, sabe? Né? No Salmo 126, é um salmo muito conhecido, muito lindo, né? Tá assim, ó. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Salmo 126, 5 e 6, né? Os que com lágrimas semeiam. Quem sai andando e chorando. Então, essa questão de choro está na Bíblia inteira, irmãos. Davi falava que ele banhava o seu leito em lágrimas. Esse chorava mesmo, hein? Esse chorava para valer, né? Então, quando o coração é envolvido, as lágrimas vêm. Aqui há duas situações. Tem pessoas que choram demais, outros choram de menos, ou até não choram, né? Então, vamos buscar aí um equilíbrio. Chorar demais, não sei, é bom chorar. Jesus também chorava, né? Na biografia que o Império Romano escreveu dele, há uma frase assim, ó. Muitos
o viram chorar. Está escrito assim, muitos o viram chorar, né? E a Bíblia fala que ele chorou, né? Ele chorou, a menção de 2 vezes que ele chorou, né? E lá em Hebreus 5, fala que Jesus, com forte clamor e lágrimas, vamos ler. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Está vendo? Clamor, lágrimas, orações e súplicas. Então, muitas vezes o Senhor, ele entrava num processo em que ele começava a chorar, quando ele orava. Então, ele chorou muitas vezes, né? É por isso que o coração está envolvido. Eu falei na aula passada que, às vezes, as pessoas muito inteligentes, elas têm dificuldade de envolver o coração, porque elas têm uma clarividência, essa expressão é meio espírita, mas elas têm assim entendeu? E elas têm dificuldade de envolver o coração. Pode perceber isso, entendeu? E às vezes essas pessoas não choram, ou é difícil ver elas chorar, né? Então chorar é bom, é preciso, né? Esse negócio tem que ter choro, né? A oração, ela faz 3 coisas. Ela alarga a nossa mente. O leque da nossa mente fica mais largo. A visão, você passa a ter uma visão globalizada das coisas. Segundo, a oração aumenta a inteligência. Amém, Fernanda? Você já é inteligente, se você orar mais, vai ficar mais ainda. A oração, quem ora mais, fica mais inteligente. Viu? Terceiro, a oração, ela dá sabedoria. A pessoa que ora, que se relaciona com Deus mais, ela vai ficando mais sábia lá dentro. Assim, vai ficando... A pessoa sábia é diferente da pessoa inteligente. O sábio, ele se cala. O inteligente se defende e explica. Então, a pessoa sábia, a pessoa que vai ficando mais sábia, ela fala na hora certa, ela fala menos, ela fala na hora certa. Ela faz aquela colocação assim que, com óleo, a palavra é essa, com óleo, né? Aquela colocação gostosa que faltava, vamos dizer assim, na conversa, né? Em quarto lugar, ela ilumina a mente. Eu falei 3, mas é 4 que eu anotei aqui. Ela ilumina a mente. A pessoa que ora mais, a mente dela é isso aí, tem mais luz na mente, entendeu? Ela fica, é isso, você entendeu, né? É isso aí, né? Ilumina a mente, né? Eu anotei aqui, ó, ore em todo tempo, em todo lugar, não perca nenhuma oportunidade de orar. Onde você está? Debaixo do chuveiro? Pois ore. Onde você está? Sentado no vaso? Pois ore. Não é pecado, não. Onde você está? Você está andando? Pois ore andando. Você está sentado? Quem falou que você não pode orar sentado? Ou deitado? Ore deitado. Sabe, irmãos? Ore todo o tempo. Eu tenho 3 pessoas específicas que eu comecei a orar pela salvação delas de uns dias para cá. Eu estou deitado, eu lembro delas.
Aí eu coloco aquelas 3 pessoas, nome por nome, diante de Deus, para que elas sejam salvas. Eu estou deitado, eu faço uma oração de 20 segundos, digamos, mas eu orei por elas, em nome de Jesus. Entendeu? Então, são atitudes que eu preciso tomar para orar mais. Por isso é que a Bíblia fala, orai sem cessar. É isso. Você pode orar andando, você pode orar deitado, você pode orar, enfim, você pode orar o tempo todo, de alguma forma, né? Sem falar da oração em línguas, que a gente vai conversar sobre isso depois, entendeu? A oração, ela refina a pessoa. Ela refina a alma, o espírito, as atitudes das pessoas. Vão se tornando pessoas mais finas, mais educadas, mais gentis, entendeu? A oração faz isso, né? E a oração, irmãos, ela conserta a nossa linguagem. Às vezes eu ouço uma palavra imprópria saída da boca de um crente. A oração, ela me refina o espírito, a minha alma. Entendeu? Eu me torno uma pessoa, assim, é bom ficar perto de quem ora mais, entendeu? É bom. Você quer, as pessoas querem. Onde Jesus ia, o que acontecia? Onde ele ia? Multidões. Porque era bom ficar perto dele, Edson, entendeu? Era bom ficar perto de Jesus. Era gostoso ficar perto dele. Então, irmãos, não é bom conviver com uma pessoa educada, uma pessoa mansa, uma pessoa... Não é bom? Sim ou não? Ele falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Sabe o que significa humilde? É considerar a outra pessoa maior que você. Isso é ser humilde. Humilde, manso é humilde de coração, né? Aquela pessoa mansa, né? Gostosa de você ficar perto, conversar, né? Ela tem sempre uma palavra de sabedoria, uma palavra revelada, né? Quando você ora constantemente, dessa forma, tem uma consequência importante aí. É que você vai ter mais facilidade e, vamos dizer assim, o santo dos santos, você passa a ter acesso a esse lugar. Assim, você entra no Santo dos Santos, normal. Entendeu? O Santo dos Santos é um lugar onde está a arca, onde habitam os querubins, onde está a glória de Deus, né? Então, você tem facilidade de entrar e você, assim, usufruir da glória de Deus. É uma coisa que você, assim, vai acontecendo. Você passa a usufruir da santidade de Jesus. Por isso, vai se tornando um lugar de onde você não quer sair. Vai se tornando o lugar mais importante para a sua vida. Se o meu lugar de oração não for o lugar mais importante para mim, vai ter alguma coisa errada comigo. Com certeza. Irmãos,
O que existia antes da criação de qualquer coisa era o Pai, o Filho, o Espírito Santo e mais uma coisa, a glória de Deus. A glória de Deus. E no futuro, o que vai existir? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o corpo que Jesus comprou, que o Espírito Santo santificou, os herdeiros que fazem parte do corpo, glorificado. A glória está antes e está depois. Só que ela está disponível para nós hoje através do nosso relacionamento com o Senhor. Isso tem um valor, irmãos, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui em 2 Reis. 2 Reis 3. Três 15, Eliseu fala assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Quando você for orar, é muito importante que você use a adoração, o som. Eu estou falando do som. Raramente eu subo para o monte para orar sem levar o meu iPod e uma caixinha de som do iPod para eu ouvir lá em cima, entendeu? Às vezes eu esqueço, mas é raro eu não levar. Aí eu ponho ali num galho de árvore o som e eu fico ou adorando ou orando. Enfim, eu estou ali em comunhão e a presença de Deus vem. Porque o som, a adoração, a música, as canções, há uma expressão que vem assim, ó, não precisa cantar para adorar. Precisa sim. Concordo com essa expressão, não. Você pode adorar onde você está sem cantar, sem nada. Nada disso, você precisa cantar. Precisa louvar. Você precisa ouvir, precisa adorar. Adoração está ligado com canções. Estude a adoração em Apocalipse. Não tem nenhuma vez que a adoração em Apocalipse não está ligada com canções. Ou nos Salmos, não tem nenhuma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo. Então, a adoração, ela traz a presença. Não precisa falar para vocês, não, que é isso? Estou pregando aqui para... Estou ensinando aqui o Pai Nosso para o padre. Né? Vocês sabem disso tanto quanto eu, ou mais que eu. Né? Então, é importante que no lugar que você vai adorar, que você vai orar, você crie ali um ambiente de adoração. Entendeu? Às vezes eu estou viajando e eu fico cantando, assim, até canções que eu crio na hora, aquela cançãozinha tal, mas vai, tá, e Jesus vê. Entendeu? Aí Jesus percebe, eu estou adorando Ele, eu estou cantando, estou adorando Ele, né? Então, é muito importante que você crie um ambiente de adoração. Olha, quando o tangedor chegou, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Olha aí, tá vendo? Parece que se tem um diabo ali por perto, cochichando na sua cabeça, aí começou a adoração, o diabo vai embora, ele não fica ali não. Fica melhor sem ele, não fica? Né?
melhor sem ele, né? Sem muita oração não há unção. A oração de súplica, a oração com vida, a vida de Deus com clamor, a oração com mãos levantadas, a oração com lágrimas descendo do rosto. São situações que, sabe, aquela oração com aquela súplica, você levanta a mão, você está sozinho, mas você levanta a mão, porque você quer mais. Aí você começa a chorar, você levanta as mãos, você sabe, a vida de Deus vem. Se nós quisermos atrair essa cidade para Jesus, nós teremos que orar por essa cidade. Intensamente, todo dia. Que dos nossos lábios, horas de oração sejam levadas perante Deus por essa cidade. Deus quer trazer um avivamento em Trindade, como Ele quer trazer em todo o Brasil. Agora, Deus passa. Deus passa. Deus passa. A oportunidade hoje, Deus colocou em nossas mãos. Mas se nós não respondermos, Ele vai levantar alguém para fazer o que Ele quer fazer. Entendeu? Irmãos, o que atrai as pessoas, sabe, para Deus, é a oração. É isso que atrai as pessoas para Deus. John Hyde, ele orava por uma alma por dia, irmãos. Uma alma por dia? Pensou? No ano que ele começou a orar por uma alma por dia, em um ano, pela oração, ele ganhou mais de 400 pessoas para Jesus. Pela oração. Então nós não estamos fazendo de algo impossível, falando de algo impossível. Será que a gente teria coragem de orar por uma alma por dia, aqui em Trindade? Aqui tem umas 100 pessoas, eu imagino. Seriam 100 pessoas por dia. Em um mês vai dar 3 mil? 3 mil? 3 mil pessoas em um mês. Foi isso que John Hyde fez na Índia. Então, irmãos, o que atrai as pessoas para Jesus é a oração que você faz por elas. Então vamos chegar à conclusão que nós estamos orando pouco. Ou nós estamos orando do jeito errado, não sei. Porque não basta orar. Eu falei no começo, você pode orar 5 horas e está perdendo tempo. Ou porque está com motivação errada, ou a sua oração é um negócio sem Deus, sem vida, sem... Também não vai funcionar, né? Não é o pregador somente que precisa ter unção. Cada um de nós. Em tudo que eu faço, tem que ter azeite. Tem que ter óleo, tem que ter azeite. Em tudo que eu faço.
seja diante do computador, seja evangelizando uma pessoa, seja andando pela rua, seja no supermercado, seja onde for. Eu preciso, porque se eu tenho unção, eu tenho a vida de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu tenho uma verdade revelada, as pessoas vão me procurar, e eu vou poder passar esperança para essas pessoas. Quem está cheio da unção de Deus pela oração, ela é capaz de levantar as pessoas caídas, para que elas fiquem de pé. Tudo isso a oração faz. Você já viu uma fotografia fora de foco? Que ficou borrada fora de foco? É uma pessoa que não ora. A pessoa que não ora. É algo, a vida dela, a coisa está indefinida. Entendeu? Não tem unção, ela tem mente, mas não tem coração. Ela tem, sabe, não está sobre ela uma graça de Deus. Então se olha, entendeu? A unção, irmãos, você não copia, você não compra. A unção, você só adquire no seu lugar secreto com Deus. Não tem outro lugar que você adquire isso, não. A unção não se imita, pode tentar imitar. Entendeu? Você pode tentar imitar a unção, você pode imitar um dom. Isso você pode, os demônios fazem isso. Mas unção não pode, não. Unção não tem como imitar. Ou tem ou não tem. E para ter, você tem que estar muito tempo diante de Deus. Se relacionando permanentemente e fortemente com Deus. Entendeu? A unção, irmãos, é como... Vamos dizer assim, é como um perfume que você não sente o cheiro. Vou falar assim, inventei essa frase aqui agora. É como um perfume, você tem um perfume, é perfumado. Entendeu? É doce. É doce. Entendeu? Mas só quem tem unção sabe de onde ela veio. Sabe o preço que ele pagou por uma vida cheia de unção. E eu vou repetir. Se o que você fizer não for com o selo de Deus, pela unção, através da oração, não adiantou nada. Nada, nada, nada. Você perdeu seu tempo. São obras mortas. Tudo que você fizer que não for fruto do seu tempo com Deus, são obras mortas. Obras mortas produzem morte. Como é bom, irmãos, quando alguém fala com você e transmite vida, como é bom. Quando alguém conversa com você, e depois daquela conversa, você sai dali com a cabeça levantada. Você sai dali com fé, com esperança. Por quê? Né? Nós temos que dizer a verdade, ok. Mas não basta dizer a verdade. Dizer a verdade sem uma graça de Deus, sem aquela unção, aquela coisa doce, é farisaísmo.
Jesus fala em Mateus 23, olha, eles estão certos no que eles pregam, só que eles não praticam. É como sepulcro caiado. Jesus não falou que eles estavam errados na doutrina, mas falou que eles não praticavam. E eles oravam e jejuavam, mas com motivação errada, entendeu? Então, como é bom, irmãos, quando você ouve uma ministração, ou quando você conversa com uma pessoa que tem aquela palavra mansa, doce, revelada, aquela palavra que veio do trono para você, entendeu? Você sai dali curado, animado, você sai dali, entendeu? A unção que vem por esse relacionamento com Deus, tem uma coisa que ela faz também. Há pessoas que elas estão acomodadas. Elas não estão, sabe, elas estão acomodadas. Ela não tem aquela ambição de conquista. Elas nem estão dispostas a obedecer nada, a não ser seguir o caminho delas. Só que essas pessoas, quando elas ouvem uma palavra ungida, elas ficam perturbadas. Elas saem perturbadas, a mente delas começa a girar. E é um começo para que elas mudem. Porque tem gente que é dificílimo de mudar. Eles criaram uma casca em torno de si mesmos. Uma casca de verdade, uma casca de... É difícil mudar, né? Quando você, irmãos, ora por uma pessoa, mas aquela oração, ou você prega, aquela oração, ela não vem de uma vida que está se relacionando com Deus. Pode ser uma oração bonita, pode ser uma pregação bonita, né? Pode até atrair de certa forma, né? Mas ali, irmãos, é como um túmulo, só tem morte. Uma oração que uma pessoa faz, uma pessoa que não relaciona com Deus de verdade, ela produz morte nas pessoas. É como um túmulo, tá podre. E por que as pessoas oram pouco? Eu falei outro dia, é porque está em pecado. Quem ora pouco está em pecado. E porque ela está em pecado, o Espírito Santo está longe dela. Então, quando ela ora, e às vezes ela ora por alguém, põe as mãos, ela vai transmitir morte. Eu já vi 1, 2, 3, que eu me lembro agora. E eu vi 3 igrejas fecharem no Brasil. Todos os casos, o pastor não era um homem de oração. De verdade. As igrejas fecharam. Algo que, sabe, que acende a luz, é a unção, vindo através de uma vida que ora de verdade. Pode ter o fio aí, ó. Mas se não tiver a fonte, lá na Cachoeira Dourada, essa energia vem de lá. A fonte é lá, as turbinas estão lá. É lá que essa eletricidade está sendo gerada e que está iluminando aqui, acendendo essas lâmpadas. Tem que ter, você não está vendo a Cachoeira Dourada,
mas você está vendo o resultado. As turbinas estão sendo movidas pelas águas. Irmãos, isso não tem mistério. Ou eu oro ou eu não oro. Ou eu oro e vou ter uma vida ungida por Deus. Deus não está preocupado se você tem grandes ideias. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado se você ora ou não. Deus unge as pessoas que oram. Você pode ter ideias brilhantes, não adianta nada. Essa energia surge em algum lugar. Se você tem unção, essa unção tem uma fonte. Se você tem sobre você o poder de Deus, tem uma fonte. Não é por acaso. Não é por acaso que essa lâmpada está acesa. Não é. Se desligar a turbina lá agora, em 1 segundo apaga isso aqui. Entendeu? Quanto você quer, irmão? Quanto eu quero orar? Quanto eu quero me relacionar com Deus? O quanto você deseja relacionar com Deus, você vai receber uma graça para se relacionar com Deus. Para isso. É Deus que dá a graça. Mas essa graça vem conforme a sua sede e a sua fome de Deus. A sua disposição de ver o seu caráter transformado. Eu não creio que eu tenha grandes pecados assim, no sentido, né, não estou praticando nada, mas eu ainda tenho situações no meu caráter, meu Deus, como eu queria já estar livre disso. Algumas tendências, algum jeito de ser, entendeu? Como eu já queria estar livre disso. Quem ora mais, ela tem mais paciência. Ela tem mais paciência. É uma pessoa com mais, eu coloquei aqui a palavra ternura, né? A palavra ternura, né? E aqui tem uma coisa fundamental, que eu vou falar agora. O templo, lá de Israel, tinha uma casa onde os tesouros eram depositados. Os tesouros do povo, as de guerra, etc., que vinham, ouro, pedras preciosas, eram depositados ali. Então, tinha um depósito de tesouros. Você tem tanto de Deus, quanto o Espírito Santo já depositou esses tesouros no seu espírito. Preste atenção. Lá, porque hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. No santuário passado eram os tesouros naturais. Agora são os segredos de Deus. Irmão, isso é importante demais, saber disso e entender esse princípio. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai receber os segredos de Deus no seu coração. E você vai ser avaliado lá na frente pelos segredos de Deus que você tem no seu coração. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Está lá em Provérbios 20. Tesouro desejável e azeite. Então, esses tesouros vão sendo depositados.
você está lá no lugar de oração, é ali que você vai receber as revelações de Deus para você cumprir o seu ministério. E quem não fez isso aqui, vai vender pipoca no céu. Eu não gostaria de ser pipoqueiro do céu. Eu não gostaria. Eu queria algo melhor do que vender pipoca ou algodão doce no céu, né? Mas quem não fez vai ser, né? Há um fogo estranho. Presta atenção nesse ponto aqui. Há um fogo estranho, irmãos, que eu produzo. Vamos demorar 2 minutinhos aqui. Pula para Levítico 10. Volta para Levítico 10. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que eles não ordenara. Há um fogo que eu posso produzir na obra de Deus. Por que esse fogo é um fogo estranho? Porque não foi debaixo da autoridade que Deus constituiu. Então é fogo estranho. O fogo estranho, porque eu estou fazendo a obra de Deus, eu quero fazer a obra de Deus. Fogo estranho. Deus não aceita isso. Eu posso produzir um certo fogo. Tem pastor que prega e muita gente chora, mas é fogo estranho. Tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas não oram. Qual o resultado disso? Elas vão apresentar diante... O quê? Fogo estranho. Tem uma Bíblia aqui que não é minha. Vou para cá. Estou precisando chegar aqui. Toda vez que você quiser fazer a obra de Deus, mas você não está debaixo de autoridade, você vai produzir fogo estranho. Toda vez. Você tem que estar na vontade de Deus e você tem que estar debaixo de autoridade, aquela autoridade que Deus constituiu sobre sua vida. Senão você estará produzindo fogo estranho. É fogo, mas não vem de Deus. Entendeu? Esse fogo, irmãos, ele não queima o holocausto. O fogo que vem de Deus, ele queima a sarça. Ele tira toda a impureza. O fogo que não vem de Deus não purifica. Ele mata. Então, cuidado com o fogo que você está produzindo. Se não for o fogo do altar, é fogo estranho. Viu? É por isso que eu preciso orar muito para que o fogo desça e queime o holocausto. Esse é fogo de Deus. Por isso eu tenho que orar muito. E purifica. Esse fogo que vem de Deus, ele purifica. Irmãos, ontem eu perguntei a 100 pastores. Se você está orando pouco, e você precisa tomar uma atitude
para que seu ministério, aí eu citei Paulo lá em Efésios, a carta aos Efésios 3, né? Por essa causa me põe de joelhos perante o Pai. Se você está orando pouco, se você sabe que você precisa disso, vem aqui à frente. Uns 2 ou 3 não vieram. Então, quando eu estou fazendo uma obra, sem ser pelo fogo de Deus, é fogo estranho? Deus não aceita isso? Então, irmãos, precisa falar mais alguma coisa? Precisa, e eu vou falar. Então saiu o fogo do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, olha aqui. Eu creio que, sabe, irmãos, se ressuscitar um defunto é mais fácil do que fazer certos pastores acordar. Entendeu? Porque ele já está tão acostumado a ser pastor. Ele acostumou, agora ele se tornou o quê? Um profissional. E tem crente assim também. Olha aqui, irmãos, ou você ora de verdade, ou você vai praticar uma religião. Você vai ficar um perfeito religioso. Fazer tudo certinho. Mas você não está fazendo, entendeu? Deus não aceita isso. Eles morreram. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. E se glorificar diante de todo o povo, porém Arão se calou e tal. A santificação, a santificação, ela tem 3 fases. A fase de deixar, a fase de descontaminar e a última fase, que é a de experimentar. A primeira e a segunda fase, você tem que caminhar em cima. Você tem que providenciar, deixar o que você tem que deixar. A segunda fase, descontaminar, você tem que providenciar isso. Aí vem o pessoal que faz libertação, não sei o quê, eu fico coçando a cabeça, mas amém. Amém, né? Eu creio que realmente tem pastor que tem chamado para isso. Eu creio nisso. Né? Tem profeta, tem pastor que ministra mais nessa área aí, tem sim. Né? Agora, irmão, a última fase, mostrarei a minha santidade àqueles que se acheguem a mim. Só esses vão experimentar a santidade de Jesus. Não é assim não. Você está tanto tempo no pé dele, tanto tempo ao lado dele, tanto tempo junto com ele, tanto tempo. Ele fala, hoje vou me revelar a esse meu filho. Hoje eu vou me revelar a ele. E a sua vida nunca mais será a mesma. O dia que Jesus revelar a você a santidade dele, a sua vida será transformada completamente. A quem ele vai revelar? A quem? Aos que se cheguem a mim. Esses aí. E por que esse texto aqui está ligado com a morte de Nadab e Abiú? Fogo estranho. Fogo estranho.
Vamos continuar. Quando você ora sobre uma situação, uma questão, qualquer coisa, quanto mais você ora em relação àquela situação, mais você começará a entender que tudo é possível, que aquela situação é possível. É como se a montanha fosse ficando mais leve ou menor. A sua fé, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. A oração em línguas, diz Paulo, que edifica a fé. Esse edificar, ele fundamenta, ele deixa a fé robusta, né? A oração em línguas. E claro, qualquer oração que você faz vai fortalecer a sua fé. Então comece a orar sobre um problema. Não desista. Não desista de orar sobre uma certa situação. Olha aqui comigo, eu me lembrei aqui de Lucas 11. Deixa eu anotar aqui, Lucas 11, de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13. Aqui, no início, os discípulos pedem para ele ensinar. Orar, ele ensina, ele e tal, né? Agora, veja o versículo 5. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então importune a Deus. Se o moço lá, seu amigo, era meia-noite, o cara está dormindo lá com a família deitado, agora alguém bate na porta, isso é hora de vizinho bater na porta. Ou fica irritado, né? Bater na porta, você fica irritado, você não quer. Ah, mas você quer saber? Eu vou atender. Se eu não atender, ele vai continuar batendo na porta, se eu não fico livre dele. Então bata na porta até Deus ficar livre de você naquele assunto. Ele fala, você quer saber? Eu vou fazer logo, eu vou atender esse meu filho, porque ele está me importunando demais. Seja importuno. Quanto mais você orar em relação a uma certa situação, vai para a fonte, fica na fonte. Quanto mais você orar, o que você precisa? Fica lá. Importuna Deus. Fica lá todo dia, toda hora, todo dia, todo dia, todo dia. É por isso que ele contou essa história aqui, ó. E ele conta uma outra, mais, assim, tão importante quanto essa. Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse pedir aqui no original é assim, ó. Pedir e continuai pedindo. Pedir, continuai pedindo. Buscai e continuai buscando. Batei e continuai batendo. Bate na porta, bate lá. Bate lá. Outro dia eu estava deitado. A Cibele é uma benção, ela sempre me liga em certas horas. E eu estava deitado e o telefone tocando. Eu torcendo para alguém atender em algum canto da casa. Lá tem ramais em vários lugares. Mas ninguém atendia. Aí não toca até parar? Aí não toca de novo? Se você discar?
Aí parava, tocava de novo, parava, tocava de novo, e eu deitado, assim, com preguiça de atender aquele telefone. Finalmente, eu fui atender. Eu pensei, deve ser a Cibele. Não deu outra. Era a Cibele, entendeu? Então, insista que vai atender. Insista. Então, o Senhor fala aqui, ó. Verso 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Seu pai faz isso? Né? Na verdade, Deus está ansioso para nos abençoar, para nos dar mais e mais e mais e mais. Ele quer repartir mais e mais e mais e mais. Mas você tem que provar para ele que você quer de verdade. Senão você não vai ter. A unção, ela eu já disse, mas eu quero dizer uma outra coisa ligada com a unção aqui. A unção, ela traz uma luz nova no nosso espírito. Por isso você precisa orar muito. Ela traz uma luz, ela traz uma... Está me faltando uma palavra aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Lucas 11, 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Olha aí. As pessoas que se aproximarem de você, eles vão ver uma luz em você. Eles sabem. Eles sabem que alguma coisa está acontecendo com você. Pode ser um incrédulo, ele sabe. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Verso 34. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, esse é o mais importante, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Olha aqui, ó. Quando você chega a esse ponto aqui, o teu corpo for luminoso, algo ilumina, assim, ó, sem ter qualquer parte em trevas. Santificou, você já está quase atravessando parede. Entendeu? Você está, sabe, aí o diabo olha para você, tem tanta luz, está aqui, ó. É como uma candeia acesa ao meio-dia. Dá para ver. Está tão forte que ofusca a luz do sol. É isso, é o ponto que eu preciso chegar. Aí, irmãos, aí você vai ser o bálsamo de Gileade para quem estiver perto de você. Você não pronunciará nunca mais juízo sobre as pessoas. Você vai entender, finalmente você vai entender, quando você chegar aqui, ó. Entendeu?
Porque agora você é fonte de cura. Você se tornou uma fonte de cura. Irmãos, a oração que funciona, a oração que move o céu, move os anjos, qual é? É aquela oração onde você deseja que o tempo pare, onde o tempo para de correr. O tempo agora não interessa, não conta. É essa oração que move a eternidade. Você entra na eternidade pela oração. Você entra na eternidade. No avivamento dos morávios, sabe como o avivamento começou? Era um grupo de irmãos, numa reunião meio-dia. O pastor estava falando algumas coisas. E o Espírito do Senhor desceu naquela hora. Ninguém esperava que o Espírito Santo ia fazer aquilo. Ele desceu. O pastor caiu no chão. Todos caíram no chão. Se não me engano, eram umas 60 pessoas. Todos caíram no chão. E nessa situação, confessando pecados da cidade, confessando pecado de parentes, em lágrimas, outros rindo com a unção de alegria, outros cantando, outros confessando, outros chorando. Eles ficaram 12 horas nessa situação. Eles ficaram 12 horas. Mas já era meio-dia, agora já é meia-noite. Mas o que aconteceu? Já é meia-noite? Quem falou? O tempo para. Há um momento que você pode chegar, e que nós, em nome de Jesus, vamos chegar, em que o tempo vai parar. E que nós vamos entrar na eternidade. Qual a importância de você entrar na eternidade? Sabe por quê? Aqui, tudo já está feito. A fé aqui é completa. Tudo já está feito. Agora você começa a se mover realmente em fé. Agora começa a acontecer aquilo que o Senhor falou. Se tiverdes fé, tudo ou nada vos será impossível, Ele falou. Nada vos será impossível se tiverdes fé. Por quê? Porque você entrou nesse lugar onde tudo já está feito. As situações, irmãos, eu notei uma frase aqui assim, ó. O que é amargo vai ficando doce. Entendeu? Aquela coisa mais impossível, sabe, vai ficando fácil. Está resolvido? Entendeu? Porque a luz começa a banhar. A luz de Deus, nessa posição que você chega, a luz de Deus começa a banhar a sua vida, a sua família, as suas situações, o seu dinheiro, sua empresa, seu consultório, seu escritório, o que for. Algo começa a banhar. A luz de Deus rompe. E o diabo respeita essas pessoas. Essas pessoas o diabo respeita muito.
Olha o que o diabo falou aqui, dessas pessoas. Atos 19, 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Eu sei quem é Paulo. Você passa a ser reconhecido no mundo espiritual. E o diabo sabe que não adianta muito se meter com você, não. Entendeu? Nós temos lá em casa algumas orquídeas. Eu e Lili gostamos muito de orquídeas. E tem algumas lá em casa, a gente tenta aumentar, tal, vai passando. Eu precisava de uma pessoa que entendesse para me ajudar a fazer um orquidário. Mas uma coisa eu descobri, eu escrevi aqui sobre a orquídea. Existem, eu assino uma revista que só sobre orquídeas, e tem cerca de 35 mil espécies de orquídeas no mundo. Mas elas têm algumas coisas em comum. Ela não se abre em toda a sua beleza em um dia só. Se tem alguém que cultiva orquídea, sabe disso. Ela vai, né? Ela vai se abrindo lentamente. Quando você ora, aquela verdade que Deus tem para você, ela vai se revelando no seu espírito como se fosse uma flor de orquídea. É lento. Ela vai se formando no seu espírito lentamente, mas firmemente. Então, ore. Ore muito. Ore muito. Ore sem cessar. Vá para o seu lugar de oração. Ah, não, eu preciso ficar pelo menos 5 minutos ajoelhado ali. Aí você vai ajoelhar pelo menos 5 minutos lá. Você tá angustiado, você precisa. Irmãos, eu creio, que a maior fonte de cura para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, é o seu lugar de oração. Não tem nenhuma fonte maior que essa, não. Você pode fazer aconselhamentos, e cura interior, e psiquiatra, e psicólogo, e remédio, e mil coisas. Mas lá no seu lugar de oração, é que você de fato vai ser curado. Entendeu? Planta e você vai colher. Deus é interessante, irmãos. Deus é demais. Quando eu fui para Varanasi em 99, na minha leitura do Velho Testamento, eu estava em 2 Reis. Quando eu cheguei em Varanasi, eu estava em 2 Reis. E no dia que eu cheguei lá, olha o que eu li. E com certeza, abra 2 Reis 6. Será que foi coincidência? Será que teria sido coincidência? 6. Há uma situação aqui que os sírios invadiram Israel, só que eles não contavam com o profeta. Lá tinha um profeta, Eliseu. E, apesar da ação de Deus através do profeta, veja o versículo 15. Essa era mais ou menos a minha situação, quando eu cheguei em Varanasi. Não era exatamente essa não, mas eu vou colocar assim.
Tendo se levantado muito cedo, 2 Reis 3,15, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então ele saiu, de certo, foi comprar um pão para tomar um lanche, alguma coisa, né? E a cidade estava cercada pelos sírios. Então o seu moço lhe disse ao profeta: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? Essa era a minha pergunta em Varanasi para Deus. O que eu vou fazer aqui, nesse lugar? Ele respondeu, verso 16: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Onde Eliseu vivia, irmãos? No monte. Quando aquela criança morreu, onde ele foi encontrado? No monte. Ele tinha uma cabana lá no monte. Aí, essa foi a leitura, minha leitura bíblica no dia que eu cheguei em Varanasi. O Senhor falou para mim, mas, até decorei o versículo, são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Quando eu cheguei em Varanasi, irmão, sabe o que eu fiz? Eu orei. Eu não sei evangelizar, não sei pregar direito, eu orei, entendeu? Eu fui orar. E eu orei horas, várias horas, todo dia. Todo dia, várias horas. Talvez raramente eu não orava várias horas, muito raramente. Todo dia eu levantava, tomava um Nescafé, porque lá não tem esse nosso, tomava um Nescafezinho, às vezes com um pedaço de pão, só Nescafé, e eu ia orar. E eu passava a manhã toda orando, todo dia. Todo dia. Eu passava a manhã toda em oração. E à tarde, lá da janela do hotel, no 3º andar, da janela eu vejo não o nascer do sol, mas eu vejo daquela janela o poente, eu vejo o pôr do sol. E quando o sol está se pondo lá, ele está vindo na direção do Brasil. E eu ficava com a maior inveja do sol, né? Porque daqui a pouquinho está iluminando lá em casa, né? Minha família, minha esposa, e eu continuo aqui, né? Eu ficava com uma inveja do sol, né? E eu, frequentemente, irmãos, eu orava mais 1 hora e meia à tarde, até o sol se pôr, né? Ele acabava de se pôr, aí eu parava de orar. Então, plante oração. Plante oração. Hoje temos muitas igrejas lá. Na verdade, já são, segundo o Belitardo, 193 igrejas. Mas não tinha nenhuma. Em 99, não tinha nenhuma. Então, plante oração, né? Irmãos, é a oração que traz as pessoas para Deus. É a unção, a revelação, a unção, a intercessão. Me esqueço, se não me engano, foi o avivamento das Novas Hébridas, se não me engano. Foi sim. Tinha 14 bêbados lá num bar, bebendo, jogando baralho, essas coisas. 14 bêbados. Mas 2 velhinhas de 81 anos, sendo uma cega, estavam orando pela salvação daqueles bêbados. E elas passaram, se não me engano agora, elas passaram a noite inteira naquela noite orando por aqueles bêbados.
E eles começaram a ter um sentimento de que eles eram muito depravados. Uma conversação depravada. Que eles eram pecadores. E que se eles morressem, eles iriam para o inferno. Sabe o que eles fizeram, irmão? No dia seguinte, todos, eram 14, foram à igreja de dia e entregaram a vida para Jesus. Todos se converteram. Ninguém foi lá evangelizar eles. A oração traz a pessoa mais depravada, mais suja para a luz. E limpa as pessoas. Nós temos que entender que isso funciona, irmãos. E mais ainda, que não há outro caminho, não. Eu já disse que a oração cura a alma. Não só a minha, mas a alma de por quem eu estou orando. Tem uma pessoa que você acha que está doente na alma? Tem. Comece realmente a amar, interceder por aquela pessoa e ela vai mudar. Ela vai mudar. Entendeu? Atitude. Ontem, depois que quando nós chamamos os pastores na frente, dos nossos estava o Jonatas e o Natan. E o Jonatas se debruçou assim chorando, e ele veio falar para mim: pastor, eu tinha decidido orar 5 horas por dia, mas eu vou orar 6 horas, todo dia. Ele veio chorando falar para mim ontem. Atitude. Atitude. Entendeu? Quem vai tomar aqui hoje uma atitude de orar mais do que você está orando? Amém? Amém? Toma uma atitude de orar mais do que você está orando. Não sei quanto tempo você está orando, mas ore mais. Quando você toma atitude de coração, Deus vai operar a graça dele e você vai conseguir. Deus abençoe vocês.